Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Dr. Juarez de Souza, especialista na área de farmacologia, mestre em ciências farmacêuticas e doutor na área de patologia tropical. E a gente está aqui para mais um vídeo do canal Personal Pharma, um vídeo do projeto idealizado Personal Pharma. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o teste de glicemia capilar e 10 dicas extremamente importantes para você executar o teste de glicemia capilar no paciente diabético tipo 2 ou em outros pacientes diabéticos tipo 1 ou em alguma situação clínica que você precisa executar o teste de glicemia capilar. E a gente precisa lembrar o seguinte, vamos pensar o seguinte, esse teste é um teste muito comum, muito empregado, por exemplo, em situações clínicas diversas e é uma coisa muito utilizada em farmácias e drogarias, onde você executa esse teste para acompanhar o seu paciente, para verificar se o medicamento está funcionando, se a farmacoterapia está adiantando, se ele começou a usar insulina e ele está melhorando clinicamente com o uso da insulina. A gente precisa avaliar o nível de glicose desse paciente. Só que tem algumas falhas nesse processo, eu vou dar 10 dicas para vocês para evitar essas falhas. Então, primeiro, relacionado ao aparelho, tá? O aparelho ele vem com uma fita calibradora, normalmente com um líquido que é utilizado no processo de calibração. Você precisa ou utilizar essa fita calibradora para avaliar se realmente ele está no nível adequado, se ele está realmente fazendo a dosagem de forma correta. Então, uma primeira dica, verificar no seu aparelho a fita calibradora e analisar e verificar se realmente o seu aparelho está funcionando de forma correta. Segunda dica, temperatura de funcionamento de 20 a 40 graus. Se a temperatura estiver muito baixa, se estiver menos de 20 ou se estiver muito quente, os resultados não são confiáveis, o resultado do seu parâmetro não está adequado, a análise não é verdadeira. Então você precisa tomar cuidado com relação à temperatura de funcionamento do teu aparelho. Tem especificações de cada aparelho, não vou detalhar uma por uma, mas aqui a gente precisa lembrar que é uma faixa de 20 a 40 graus. Acima de 40 graus e abaixo de 20, isso se torna alterado, que vai fazer um resultado que não é confiável no seu exame. Um outro processo também que é bastante comum, ou uma outra dica que é importantíssima que você siga, é que se o paciente tiver com queda de pressão arterial, se ele for um paciente que tem resultados de valores de pressão arterial muito baixa, um paciente hipotenso, paciente que tem alguma característica de redução dessa pressão arterial, o resultado ele pode ser falsamente baixo, quer dizer, a glicose desse paciente, a glicemia desse paciente, ela pode estar apresentando um resultado que não é verdadeiro. Ela está apresentando um resultado baixo, mas não é verdadeiro, e ele está acontecendo por causa da hipotensão, por causa da queda da redução da pressão arterial. Gota de sangue, isso é clássico, isso todo mundo sabe, a gente precisa só reforçar que precisa preencher toda a fitinha para ele fazer a análise no processo de verificação dessa glicemia. E pacientes com anemia, pacientes que têm um hematócrito abaixo de 30, tá? Um hematócrito abaixo de 30, o resultado pode ser falsamente elevado, a glicemia pode estar alta, mas porque o hematócrito está muito baixo. Então, se o paciente tiver com anemia, você precisa avaliar se realmente vale a pena você fazer o exame de teste de glicose nesse paciente com o aparelho. O aparelho não vai dar um resultado confiável, porque a glicemia vai dar um resultado falsamente elevado devido ao hematócrito, anemia, e devido ao hematócrito estar abaixo de 30. Então, destaque para os dois pontos aqui, paciente com queda de pressão arterial e paciente com hematócrito abaixo de 30, tá? Queda de pressão arterial, resultado falsamente baixo, tá? E hematócrito abaixo de 30, resultado falsamente elevado. As outras 5 dicas aqui. Dica número 6, na verdade, vamos lá. Paciente com hematócrito acima de 50%, o resultado pode ser falsamente baixo, hematócrito elevado. Isso é um momento raro, um evento raro, normalmente não é uma coisa comum. É mais comum o paciente ter uma anemia, um hematócrito mais baixo, Mas nesse caso, se o hematócrito estiver muito alto, o resultado também pode ser falsamente baixo. O resultado da glicemia desse paciente pode estar aparecendo lá com um nível mais baixo, que não é verdadeiro. Testes realizados em pacientes que utilizam anticoagulantes. É muito comum o paciente utilizar varfarina, heparina, anticoagulante oral, anticoagulante injetável, alguns outros anticoagulantes, xarelto e outros anticoagulantes. Ele pode ter resultados alterados, então já não é tão confiável nesse processo, tá? Então essa análise já não é tão confiável, não é tão adequada no paciente que está fazendo o teste de glicose, o teste de glicemia, porque ele pode ter resultados alterados, tá? Interferentes como paracetamol, salicilados como ácido acetilsalicílico, aumento de ácido úrico,
Ácido ascórbico, a própria vitamina C, ela pode elevar os resultados, tá? Então, paracetamol em uso frequente, ácido acetilsalicílico no uso frequente diário, ácido úrico e ácido ascórbico podem causar elevar os resultados. Então, preferencialmente não fazer o exame no momento que o paciente administrou essa medicação, utilizou esse medicamento, esperar um tempo, ou pelo menos processo de absorção, depois o efeito dele, dali umas 4 a 6 horas você repete o resultado. Então, avaliar clinicamente esse paciente para verificar se vale a pena você fazer o exame naquele momento, né? Então, eu posso ter esses resultados alterados e isso pode acontecer. Nesse caso, não é tão interferente, não é tão significante, mas é uma coisa para se levar em consideração, principalmente se o paciente faz uso frequente, uso crônico. Lembrar que o salicilato aqui, em doses mais elevadas, de 500 mg, normalmente em doses de 80, 100, até 200 mg, que é a dose utilizada como antiagregante plaquetário, ele acaba não tendo tanta interferência nesse processo, tá? Mas tomar um pouco de cuidado no uso frequente de paracetamol, ácido úrico, ácido ascórbico, que podem causar elevação do resultado. Dica número 9, utilizar provavelmente tem que ligar o aparelho pelo menos 20 minutos no local onde ele está, para ele se adequar à temperatura. Então, cada aparelho tem sua especificação, mas em média 10 a 20 minutos para você adequar ele à temperatura do ambiente, para que ele comece a ser utilizado. Então, não dá para você ligar ele na hora do exame. Em alguns aparelhos tem algum sisteminha que ele acaba desligando, mas de preferência deixar ele um pouquinho na bancada, deixar ele um tempo para que ele se adeque à temperatura. Alguns aparelhos podem ficar ligados por mais tempo e aí você acaba deixando pelo menos 20 minutos no local e no ambiente para ele poder se adequar a essa temperatura do ambiente, tá? E não utilizar o equipamento junto ao telefone celular. Isso também é uma coisa muito comum, infelizmente as pessoas fazem. Pode haver algum tipo de interferência nesse processo de funcionamento, então a recomendação de um modo geral, o equipamento não deve ficar ao lado do telefone celular, junto com o telefone celular, porque ele pode atrapalhar, principalmente o telefone celular em uso, ele pode interferir no processo de funcionamento e nos sinais que o equipamento utiliza para verificar e para analisar o processo dos exames, causando alguma alteração nesse processo. Então, são 10 dicas importantes que são utilizadas em relação ao aparelho, teste de glicemia, que você faça um exame adequado, um exame correto, um exame de maneira adequada para o seu paciente, tá? E eu vou dar uma dica extra aqui, tá? A dica extra é a seguinte: os equipamentos de autoteste são utilizados para monitoramento e não para diagnóstico. Quer dizer, não dá para você pegar um aparelhinho, fazer o exame e dizer para o paciente: olha, o senhor é diabético, desenvolveu diabetes. Não, nesse processo é monitoramento, é avaliação clínica para ver se está dando certo o resultado, se está funcionando, se o exame está sendo adequado, se o tratamento está sendo adequado na verdade, se a terapêutica utilizada pelo paciente está sendo adequada ou não. Então, monitoramento, não para diagnóstico, ok? Diagnóstico, laboratório, faz o exame com a dosagem da corrente sanguínea, dá para fazer algumas análises bem específicas aí que servem para diagnóstico. Obrigado por estar acompanhando a gente. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para ter mais informações. Toda semana tem vídeo novo, tem informação legal para você. Acompanhe a gente nas redes sociais. Valeu, até o próximo vídeo.